aí, galera? Que tal pensar em um projeto de ensino que faça uso dos recursos digitais? Nesse vídeo, vou apresentar uma proposta para o ensino de língua espanhola, cujo tema é como a criatividade literária se manifesta em contos e fábulas da língua espanhola. Mas por que esse tema? É de extrema relevância trabalhar os gêneros textuais, neste caso, conto e fábula, visando o aproveitamento das possibilidades de produção de textos pelos educandos. Marcuski compreende a noção de gênero textual como uma forma de ação social e não como uma entidade linguística formalmente construída. Partindo dessa premissa, devemos considerar como gênero construções escritas, orais, verbais e não verbais. Sendo assim, o conteúdo de gênero sistematiza e formaliza a produção escrita, a fim de que o domínio de texto do educando possa progredir de acordo com as exigências das diversas disciplinas e de forma cada vez mais intencional, atribuindo competências às práticas de leitura e escrita, dentro e fora do âmbito educacional. Portanto, os educandos se beneficiarão, juntamente com a escola, a comunidade e a família, já que esse projeto vai propiciar aos alunos situações de aprendizagem utilizando mecanismos de leitura e escrita nos gêneros textuais, conto e fábula, dando-lhes oportunidades do uso de elementos midiáticos para estimular a criticidade, o conhecimento linguístico e cultural, como instrumentos de informação para a construção de uma cidadania ativa. O objetivo geral será estimular nos alunos competências básicas para a leitura e escrita nos textos narrativos. Para atingir esse objetivo, serão realizadas atividades que enriqueçam sua linguagem oral e escrita e que permitam incorporar a estrutura dos textos narrativos para facilitar sua compreensão, interpretação e produção. Já no objetivo específico, o aluno irá continuar a desenvolver de forma autônoma os seus hábitos de leitura. Eles irão avançar progressivamente na compreensão efetiva do texto escrito narrativo, bem como no diálogo e na argumentação. Irão valorizar a leitura de textos como princípio de aprendizagem, prazer e entretenimento. Também irão valorizar a literatura como expressão artística. E irão identificar-se como um leitor de diferentes tipos de texto e gêneros literários. Para isso, será trabalhado em sala o conceito de literatura, a estrutura dos gêneros, conto e fábula, el verbo gustar, forma y uso, e los adverbios, todavía y aún. As aulas serão divididas em 4 momentos. Cada momento será 2 aulas de 50 minutos. Na primeira aula do primeiro momento, irei apresentar o plano de ensino e, na sequência, iniciar a introdução ao conceito de literatura com o trailer do filme Cinderela da Disney. Após, darei um tempinho para os alunos dizerem que tipo de filme é e perguntar se eles sabem que conta um gênero literário. E, aproveitando a fala deles, começar a explicar o conceito de literatura, o que é, funções, história e gêneros literários. Ao iniciar a segunda aula do primeiro momento, irei explicar a estrutura do gênero conto, o que é, características e tipos. Em seguida, iniciarei uma leitura compartilhada do conto Rufino el Niño de las Alturas, que trabalha a questão da autoestima. E abrirei espaço para algumas perguntas sobre o conto. O que você acha sobre o que acontece na história? O que você acha da mudança de Rufino ao se ver no espelho? E se você fosse Rufino, o que faria? Após essas perguntas, vou sugerir que eles inventem outro final para o conto. E de tarefa para casa será pesquisar na internet por contos que sejam do gosto de cada um, para que os que se sentirem à vontade realizar a leitura no início da próxima aula. No segundo momento, será trabalhado a estrutura do gênero fábula, por meio de vídeo, slide e wordwall. Trabalhar também a leitura e a compreensão desse gênero. Então, na primeira aula do segundo momento, será revisado o assunto conto, com a leitura dos contos escolhidos pelos alunos como tarefa para casa. E após a leitura dos contos, introduzir o gênero fábula, começando pela sua estrutura, e identificar cada um dos elementos, personagem,
lugar, eventos, moral, bem como os processos vivenciados durante essas atividades. Em seguida, será realizada uma leitura compartilhada da fábula La Ardilla y el León. E a metodologia para ler será a seguinte: cada aluno ficará responsável para ler uma frase, e cada frase será lida respeitando a pontuação, o tom e a expressão da voz. Ao final da leitura compartilhada, a docente irá ler a fábula novamente, obedecendo a pontuação e a expressão de voz, para que os educandos percebam como deveriam interpretar aquela história. Após, os alunos, juntamente com a professora, comentam o que acham que poderia ter acontecido na fábula com base nesses aspectos. O que você acha sobre o que aconteceu na fábula? Que evidência na fábula te faz pensar assim? Pense no ensinamento que a fábula nos deixa. O que você acha desse ensinamento? Na sequência, irá realizar uma atividade no Wordwall, onde terão perguntas sobre a estrutura dos gêneros conto e fábula. Após, desafiá-los a reescrever a mesma fábula com seus nomes, nomes de amigos, familiares, para que possam ser os personagens desta fábula. Com as fábulas reescritas, dá-se a sequência à leitura, só que a fábula reescrita não será lida por quem escreveu, mas sim por outro colega da turma. Na quinta aula, que será no terceiro momento, inicie a aula com um vídeo da música Me Gusta de Shakira e identificar com os alunos o uso do verbo na canção. Logo após, perguntar o que eles gostam e, na sequência, iniciar o assunto sobre o verbo gustar e seus usos. Depois, será pedido aos jovens que escrevam um pequeno texto com seus gostos e os que se sentirem à vontade podem ler ao término do prazo para escrita. Na sexta aula, que acontece nesse terceiro momento, será abordado sobre los adverbios todavía y aún, explicar que as duas palavras têm o mesmo sentido, mas quando utilizam o aún sem o acento, o sentido é outro. Após o término da explicação do conteúdo, será realizada uma atividade no Kahoot, para ver se os educandos aprenderam o conteúdo sobre o verbo gustar e sobre os advérbios. Ao final da atividade, dividir a turma em grupos de 2 ou 3 componentes, para que eles possam discutir se querem construir contos ou fábulas para uma releitura e discutir como eles querem apresentar. Para a apresentação, eles irão usar da criatividade para elaborar essas releituras, sendo possível apresentar como teatro, pode-se gravar um vídeo com a encenação, também como música, uma paródia, um rap, um repente, o que a criatividade mandar. Na leitura, pode ser feita na hora. Eles podem também optar por gravar um podcast ou fazer um vídeo animado com o Canva, Powtoon, Animaker, etc., para realizar a leitura da releitura da fábula ou conto que eles escolheram. E no quarto momento, que será o encerramento das duas últimas aulas, com a apresentação dos trabalhos elaborados pelos discentes, que serão postados na página do Instagram da escola. E é isso, pessoal. Se gostou, dá uma curtida no nosso vídeo, segue a nossa página e o nosso Instagram. Até a próxima!